Olá, amigo internauta, novamente aqui com a gente, professor Ademar Ramos, Carlos Torres e Alfredo João, aqui com vocês trazendo um tema que vai interessar muito vocês aí da empresa e pessoalmente também, que a gente vai falar sobre aporte. Ademar, o que significa aporte? Como é que ele se dá esse processo? Qual é o interesse realmente nesse tema? O aporte, na realidade, significa implantar, né? Isso, ou seja, você pode implantar dentro de uma pessoa, através de um conhecimento oculto chamado aporte, uma série de coisas. Você pode implantar coisas físicas, você pode implantar focos de vitalidade ou desvitalidade, você pode implantar emoções, sentimentos, medos, tendências a suicídio, tendências à bebida, tendências a vícios. Você pode implantar, né, ideias fanáticas, crenças, idiotias, imbecilidades, genialidades. Você pode implantar tudo, né? Então o aporte é algo desconhecido no mundo profano, mas dentro do mundo iniciático, do mundo espiritualista real, verdadeiro, é algo de altíssima significância. É o que a mídia faz com a gente todo dia. Pode mudar totalmente, né? Isso, por exemplo, existe aquela vivência que a gente chama de influência sublimar. Ah, sim. Por exemplo, existe um casal conversando, né? E em cima da mesa tem uma marca de bebida. Pode ser uma cerveja, pode ser um refrigerante, né? Ou então a marca de um relógio, ou então a marca de uma propaganda, ou então o detetive lá está caçando o bandido, né? E você vê aqui bem na frente do detetive, a câmera está pegando, né, a marca do automóvel, né? Uhum. Então eles estão colocando um aporte de uma propaganda sublimar da marca do automóvel, naquela cena, né? Isso quando não é feito oculto, nos fotogramas que você nem vê, né? Ou então ele fica aparecendo de uma forma inconsciente, sublimar mesmo, que você capta inconscientemente. Isso acontece em todos os lados, né? É na audição, é na visão, é na... por exemplo, você está lendo um jornal, né? Lendo esportes, e bem ao lado da coluna de esportes tem uma coluna de falecimento. Você não está lendo falecimento porque você não interessa saber quem morreu, né? Não morreu ninguém na sua família, você está lendo esporte. Mas pelo canto do olho, pelos bastonetes aqui, visão lateral, você está vendo lá que Ademar, por exemplo, Ademar Ramos morreu. Poxa, ainda não, Ademar. Eu sou Ademar Ramos. Mas o cara está lendo, mas não sou eu, é o homônimo, né? E o cara está lendo lá. E aí ele não sabe, ele gravou que Ademar Ramos morreu. E aí o que acontece? Sem ele saber, inconscientemente, ele vai sonhar que ele está morto, ele vai sonhar com a morte, ele vai sonhar, né, isso que ele já foi para outra, para melhor ou para pior, né? Então aí tem toda esta sequência decorrente, né? Simplesmente porque ele não estava cônscio, mas ele gravou pelo canto dos olhos. Então a gente tem uma visão lateral que acontece isso, né? Então o sublimar usa muito essa técnica, né? Então aparece no filme, aparece no carro, aparece na bebida, aparece no cigarro, aparece num detalhe qualquer que você queira fazer uma propaganda. Uma marca de relógio, né? Então ele olha o relógio, está a marca lá do relógio. Então inconscientemente ele não está fazendo propaganda do relógio, mas está implantando dentro da pessoa essa tendência. Então o aporte, ele é muito utilizado dentro da magia negra. Por exemplo, Hitler foi um ser de uma consciência muito forte. Hitler era judeu. O pessoal não vai gostar do que eu vou falar. Era judeu austríaco. Então veja, como é que um judeu austríaco vai perseguir judeu, né? É um negócio meio estranho isso, né? Então a gente sabe que ele tinha raízes judaicas, né? E Hitler, então, fazia aporte. Ele aportava dentro das cabeças das pessoas através de uma influência áurica, de uma influência volumétrica, de consciência, o fanatismo, associando ao Ministério do Trabalho, né, as raças, o ódio. Então veja, quanto de nazismo Hitler implantou. Que até hoje nós temos os skinheads, os que seguem neonazismos, né, e tudo isso, que cada um tem a sua linha, ninguém está criticando ninguém, né?
Se o sujeito acha que ele tem que ser nazista, é nazista. Se ele acha que ele não é, não é. Mas isso é o livre-arbítrio de cada um, né? Mas são aportes. E Hitler colocou tão forte que até hoje ele exerce influência. Gerações. Então imagina, todo mundo lá. Então ele colocava na cabeça das pessoas que ele tinha que fumar o Waldorf Astoria. Primeiro ele tem que fumar. Aí todo mundo fumava. O alemão fumava direto. Ele foi o maior divulgador de vício. Hitler, né? E aí fumava o quê? O cigarro dele, que era o Waldorf Asturias. E isso então gerava divisas para poder fabricar armas. Então todo bom alemão tem que ser nazista, ele plantava isso na cabeça das pessoas, tem que ser fanático, e ele mudou totalmente uma estrutura de um povo. Inclusive nas então crianças, veja, um homem fez isso. O que ele fez? Ele fez um implante, que chama aporte. Que aporte que ele fez? Aporte psíquico. Então a pessoa amava a pátria. A pessoa sentia ódio pelo judeu, a pessoa sentia ódio pelos que não são dos branquicéfalos, né, que eles falavam, né? Que eram os suecos, os noruegueses, os alemães, né? Então o resto tudo tinha ódio, né? Então veja, são implantes terríveis. Desde pequenos, inclusive, né? Mas Hitler, o que ele era? Ele era péssimo. Não conseguia nem pensar, nem fazer conta, era muito ruim. Até que de repente deu um estalo na cabeça deles, igual o do estalo do Padre Vieira, né, estourou a cabeça dele. E aí quando ele desmaiou, a hora que ele acordou, virou um ser com essa capacitação de aportes incrível, né? E ele aportava o que ele queria, né? Então ele dava ordem e todo mundo ia atrás, através do aporte. Então veja que o aporte, ele mexe com civilizações, ele mexe com movimentos, não é isso? Por exemplo, o que fazem os pastores evangélicos? Isso é importante. Olhe bem, vamos falar dos evangélicos, não é isso? Existem bons evangélicos e maus evangélicos, como em tudo. Existem maus padres, não é isso? Isso em todo lugar tem, né? Nós não estamos falando de um presbiteriano, de um luterano, nós não estamos falando de um calvinista, nós não estamos falando de batista, nós não estamos falando de protestante, nada disso. Eu estou falando de religiões fabricadas, que a pessoa cria a religião, né? Que templo é dinheiro, né? Então eles fazem um implante na pessoa de uma necessidade. É a tecnologia religiosa do século atual. Então ele cria uma necessidade psíquica, que é a falta de Jesus. Ele faz o implante. E depois ele implanta Jesus, então ele faz o aporte de Jesus. E o sujeito acaba ficando fanático de Jesus sem ter a verdadeira consciência do que é Jesus. Jesus não nasceu, ele não morreu na cruz para resolver problema familiar, problema financeiro, para dar dízimos, não é isso, nada disso. Quer dizer, ele nunca usou dinheiro, né? Ele não usava dinheiro, porque ele era financiado por por Nicodemos e José de Arimateia, que eram riquíssimos, né? Jesus nunca mexeu no dinheiro, não existia dinheiro na comunidade de Jesus, que eram os essênios, dinheiro era zero, não tinha dinheiro. Então era um sistema de trocas que existia lá, né? Todo mundo estudava, todo mundo curava, todo mundo tinha profissão, todo mundo tinha casa, porque um ajudava o outro a construir, era uma comunidade mesmo, né? Em Paran, na região do Mar Morto, onde eles viviam. Então veja que isso é implante. E veja que leva pessoas fanáticas a darem tudo. Eu vi, por exemplo, um homem aliás, uma mulher, cujo homem destruiu a sua empresa, dando para alguém que fez esse aporte na cabeça dele. Isso ninguém fala, né? Aí vem os desafios. Olha que Jesus vai fazer desafio financeiro, isso não existe. Eu dou 1.000 para Jesus, Jesus me devolve 2.000. Isso é um aporte. Então a verdadeira religião, o verdadeiro evangélico, o verdadeiro cristão, ele pensa diferente, não é assim. Então existem determinadas religiões, tem até uma igreja aí que eu vi, chama Abre-te César. Nossa. Quando a gente fala Abre-te César, para sair o Alibaba e os 40 ladrões. Então isso é nome de igreja? Então veja, é um negócio ridículo, né? E tem gente que vai fazer. Então veja, existe muito aporte religioso. Por exemplo, você chega com uma pessoa, eu chego, por exemplo, para ele e falo, nossa, né? Então para o Carlos, você olha para ele, ou qualquer um deles, fala, nossa, você está verde. Você começa a acreditar e está embutindo meu amigo, pô, você está uma
vai. Eu estou colocando que um aporte dentro dele através de uma sugestão. Então existem muitos mecanismos. Olha que interessante você, Renata, saber disso. Então o que acontece com ele? Daqui a pouco ele vai começar a ficar tonto, daqui a pouco ele vai começar a sentir falta de ar, vai ficar doente, porque eu implantei uma doença nele. Né? Mas as propagandas fazem isso, as propagandas fazem muito. Ou então determinadas mães, olha mamãe, chega pro filho, você nunca vai dar certo, você é o cara que só vai perder na vida, você é um fracassado, você nasceu para apanhar, você não presta, você tem o mesmo defeito do teu pai, etc. O que ela está fazendo? Um aporte. E esse aporte, depois para tirar, demora mais de 30 anos em psicólogo, né? E não tira. Então tem coisas que quando a gente é criança, que aportam dentro da gente, são horríveis. É medo do bicho-papão. Alguém já viu o bicho-papão? Existe algum zoológico que tem o bicho-papão? Homem do saco. Homem da capa preta, né? Homem do saco. Isso tudo é aporte. Então existe tanta besteira que são colocadas dentro da gente. Por exemplo, um aporte que a Igreja Católica usa, né? Que você tem que, assim que nasce, batizar o seu filho. É isso mesmo. Porque senão ele vai para o limbo. Eu sou católico não por opção, porque minha mãe me batizou o mais rápido possível, para eu não ir para o limbo, porque eu nem sabia o que era limbo. Vocês sabem que é um lugar de fogo, que era inferno, né? Então isso é um aporte que se coloca. E a religião cresceu, aumentou violentamente a religião católica em cima de aporte. Um aporte em cima de um medo, né? Que é se morrer, o condicionamento. Então o aporte ele é muito sutil. A televisão é um grande veículo de aporte. É um veículo de aporte. As músicas colocam aporte dentro da pessoa, não é isso? Então veja que elas entram em histeria e fanatismo naquela música e colocam valores dentro dele, né? Tem mestres, por exemplo, que eu critico muito, né? Como Osho, por exemplo, que aí fala coisas lindas, maravilhosas, né? Mas coloca o aporte da liberdade sexual. Então aí é sexo com criança, é sexo com animal, é sexo com homem, com mulher, com o que vier na frente. Então isso é felicidade, isso é liberdade. Né? A gente tem que ter a livre escolha, né? A gente nunca vai criticar se o homem tiver preferência por outro homem, uma mulher tiver preferência por outra mulher, isso é problema de livre-arbítrio. Mas eu não posso colocar o aporte para que as pessoas sejam assim, né? Exato. Se ele tiver tendência, use e vai. Tem um aporte positivo, né? Vamos falar do aporte positivo. Então veja, da mesma maneira que existe o aporte negativo, existe o aporte positivo. Então veja que mentalmente é muito fácil colocar aporte. E nós estamos constantemente sendo bombardeados por aportes. Inclusive aportes da Globo, aportes da Record, aportes da Bandeirantes, aportes de noticiários, aportes de novela. Então uma novela muda o comportamento social. Comportamento físico, você tem que ser magro, bonito então, e rico. Hoje a mulher tem que ser magra, a mulher tem que ser natural. Se ela é gorda, ela é gostosa. Né? Não precisa ser uma magrela para ter valor. Né? Então aí vem aporte de modelo, aporte disso. Então a gente recebe aporte mental, aporte emocional, né? Aporte de tendência a suicídio, aporte de perdedor. Um exemplo grande que você deu aí, aporte de suicídio, é aquele pastor do diabo, Jim Jones, que levou milhares de pessoas à morte. Exatamente, né? Para tomar o suco de uva, né? E quem não tomava o suco envenenado, aí morria com flechada ou com tiro mesmo. Foi terrível. Né? Então veja, o aporte de fanatismos, você coloca aportes horríveis. Mas também você pode usar o aporte de uma maneira positiva. Colocar um aporte de otimismo, um aporte de entusiasmo, um aporte de valores éticos, valores morais, de justiça, de amor. Mas, então a técnica é a mesma, não tem diferença. Né? Então, aporte é uma metodologia muito ampla, que ela envolve o mental, ela envolve o emocional. Imagina você ficar mentalizando constantemente uma tendência de suicídio para uma pessoa. Ela não tem tendência, para um terceiro. Então alguém está jogando uma tendência, um aporte, fazendo um aporte para o suicídio dela. Chega no momento que, pá, entra. Na hora que entra, ela fica mantendo. E isso vai então cutucando a pessoa. A pessoa entra num processo de compulsão, ela começa a ter compulsão pelo suicídio,
E o sujeito fica mandando aporte, cada vez ela fica com mais compulsão. Ela começa a ver suicídio com faca, suicídio pulando da altura, suicídio se jogando na frente do automóvel, suicídio com veneno. Ela vai pensando em vários... Já está com esse aporte dentro dela. Quer dizer que não necessariamente tem um ser e aqui falando isso. Mandando esse aporte... Não necessariamente o obsessor, que todo mundo conhece, pode ser pessoa física. Sim, nós somos fisicamente. mais obsessores do que... Então, por exemplo, você coloca uma compulsão na pessoa. Compulsão pela bebida, compulsão pela droga. Você implanta a compulsão pela droga. Da mesma maneira que você implanta a necessidade de ter Jesus, ou de ter um Buda, ou de ter alguém, você implanta a necessidade do vício. Simplesmente não fala assim, toma, experimenta. A necessidade, aí você só já está ciente, está direto. Então você implanta o quê? Você implanta uma necessidade inicial que vai virar uma compulsão. E fica carregando aquilo, aportando aquilo. Criar esse aporte, vai manter. Aí o que acontece com a compulsão? Ela vira obsessão. Aí vira uma obsessão do quê? Do suicídio. Até aí depois continua jogando, até que vira possessão. Possui, e a pessoa então comete suicídio. Então veja, o que a gente recebe de aporte negativo é muito grande. Todo, né? Imagina um homem que quer fazer mal para uma mulher, né? Ou conquistar uma mulher. Ele aporta, ele manda aporte para aquela mulher. Né? E ela capta também. E ela, de repente, se ela for fraca, ela vai receber. Né? Então, o aporte é uma magia, né? O aporte é uma magia. Ela começa com o mental, que é muito fácil, porque nós somos muito influenciáveis. Existe o aporte emocional, existe o aporte vital, onde eu coloco, por exemplo, uma carga vampirizante em cima daquela pessoa. E aquela carga vampirizante vai sugando toda a energia vital dela. Ela vai ficando depauperada, enfraquecida, isso doente, é muito comum, né? Dentro da própria família. Dentro da própria família também. Às vezes a pessoa coloca um aporte até sem a intenção. Sim. Mas ela faz o aporte pelo mecanismo correto também, né? E acaba funcionando. Então você aporta doenças, por exemplo, você pode aportar câncer numa pessoa, você pode aportar infecção numa pessoa. Qual a maneira prática da pessoa conseguir sentir que está recebendo um aporte desse tipo? É difícil, a não ser que ela conheça. Se a pessoa, como o nosso internauta, se ele nunca ouviu falar o que é aporte, ele não tem nem como se defender, porque ele não tem defesa nenhuma, porque ele não sabe o que é isso, não sabe nem o que está acontecendo. Mas na hora que agora ouviu, por isso que é importante ouvir, aí o que acontece? Aí sim, agora eu sei o que é o aporte, eu vou então criar um corpo fechado. Então eu vou criar uma couraça, vou criar uma armadura, vou criar uma concha. Neutro. Aí vem, bate e rechaça. Né? Rechaça para quem manda. Né? Então o poder de um aporte é diretamente proporcional ao poder de quem é o emissor, de quem manda. E também na fraqueza de quem recebe. Se quem manda é forte e quem recebe é fraco, o aporte entra e se instala. Essa coisa da relação de casais. Se quem manda não tem essa força toda e quem recebe é forte, ele tem um pensamento positivo, não acredita, ele é fechado, né? Ou então ele tem uma estrutura bem formatada, bate e rechaça. Ademar, nesse atual ciclo, qual o melhor aporte que uma família para educar seu filho pode ter? Dá o seu exemplo, Ademar. Aí seria um sistema educacional, né? Então, se você colocar no sistema tradicional, nas escolas públicas, que estão um lixo, é uma vergonha, eu teria vergonha de alguém me chamasse de ministro de educação, porque com a educação que tem aí não dá. Eu teria vergonha de ser o ministro da saúde, com essa saúde que aí está, não dá, não é isso? Então realmente a gente tem que valorizar as calças que veste. Então realmente o sistema educacional está um lixo. Né? Então veja, o que uma pessoa vai receber lá? Aporte do quê? De crime, aporte de sacanagem, de safadeza, de drogas. É isso? A gente vê na entrada dos cursinhos aqui em São Paulo, né? Logo cedo, 8 da manhã, tem gente tomando vodka. Tem gente que enfia até vodka no olho para embebedar a menina dos olhos até. Quer dizer, ficar doidão com o olho, enfiar uma vez que pode. Quer dizer, vai ter problema de cegueira esse cara, né? Então é um absurdo. Né? Então veja, aporte negativo está cheio na música, está no comportamento humano,
naqueles que promovem drogas, está nas novelas. Então veja o aporte de imbecilidade que a novela coloca. Os filmes, né, que a gente assiste. Então veja, por exemplo, o ocultismo é muito bonito, o sobrenatural é fantástico, é maravilhoso, o oculto é fantástico, porque o oculto é infinitamente maior do que o conhecido. Mas a pessoa então não quer que a gente estude o oculto, quer que a gente seja ignorante. Porque na hora que eu conheço o oculto, ele deixa de ser oculto, passa a ser conhecido, eu ganho consciência, né? Então, não é mais uma ovelha, uma referência. Agora, o ocultismo, o que é? Massacre da Serra Elétrica, aí é aquele cara com aqueles dedos que bata, jogos assassinos, Halloween, monstros que come a pessoa, que arrasta a pessoa, não, mas isso é uma coisa cultural também. Mas isso é uma coisa cultural. É para a pessoa fugir, né, isso, do desconhecido. No autoconhecimento. E o desconhecido, no melhor é você não entrar para dentro. Não, esquece isso. E o desconhecido passa então a dominar a pessoa, né? É ter medo. Aí é o terror, virou terror, né? Macabro. Então o Hollywood é um lixo, né? Nesse aspecto. Então afasta a gente de uma grande oportunidade. O Demar está afiado. Né? Então veja, isso é um aporte. Então aporte através dos filmes de terror. Então, Demar, mas aí, você tem uma criança que já sabe que é índico ou cristal, está envolvido com um pessoal que tem a condição de trazer um mau aporte para o teu filho. Como é que você pode educar teu filho dentro da tua consciência para trazer um bom aporte para ele? Como eu fiz, fiz, como é que ele vive? Tem coisa que você não tem como fazer, só tem uma maneira de fazer fazendo. Por exemplo, meus filhos não assistiram televisão. Não assistiam televisão, eu também não assistia. E aí? Por quê? Aí não recebia lixo. Eu recebia o que eu dei para o meu filho. Então quer dizer que você até o momento que eles adquiriram uma estrutura consciente. Aí então, aí assiste qualquer coisa, aí não tem problema nenhum, porque não entra mais nada. Então a tua recomendação para o internauta, qual seria? Agora o que faz as mães hoje? Deixa o moleque aí, nem vê o que faz, fica livre na internet, navegando lá atrás de besteira. A internet é muito boa, mas tem que saber usar, né? Então a mãe larga na babá eletrônica, ele fica cheio de aportes. No final ela gasta X reais por mês para educar, e a televisão que apenas entra na conta de luz, né? Ou se tiver uma TV a cabo aí, paga um pouquinho a mais, mas ela deseduca. Ela joga exatamente o contrário. Então o que vale a pena? Corta esse negócio aí, né? E educa. A hora que ela estiver educada, aí assiste o que quiser, não tem problema. Então tem que ser radical, eu fui radical. E hoje, graças a Deus, deu resultado para mim. Diz quem são seus filhos hoje. Tem um que é o papa da publicidade brasileira, né? Podemos dizer que ele é o nível 1 da publicidade. Quem? Ganha todos os prêmios, a Samu Ramos. Então a empresa dele representa a segunda do mundo, né? Estava em 115 ou 120, era a última da lista das Ogilvys. E passou a ser a segunda e está sendo a primeira agora. Nossa, que legal. Leão ele ganha 10 leões, uma coisa assim. Por quê? Porque eu nunca vi televisão. Ele é especialista em televisão. Olha que interessante. Tem um cérebro virgem. Exatamente. Mexe com criatividade. Né? Criatividade. Exatamente. Por quê? Porque ele não tem os lixos que a televisão passa. Não recebeu isso. Informação. Então, deu isso daí. Tem um mas que é o contrário hoje, né, Demar? O pessoal fala, não, o filho do Ademar não assiste televisão, deve ser então... Empanado, bobão. Um campeão do mato. É sucesso, né? Tanto é que está concorrendo aos prêmios a todos os prêmios de publicidade. Os outros são assim. Então, esse é o primeiro. O outro também é muito importante, né? Ele é um dos artistas plásticos mais premiados do Brasil, chama Laerte Ramos, né? Ganhou prêmio, né? Nunca paguei Álvaro Espeiteado, onde ele estudou, ganhou todos os prêmios. Ainda fez curso de pós-graduação, doutorado, né? Prêmio para viver na França, no ateliê do Álvaro Espeiteado. Não paguei escola. Ele ganhou todos os prêmios, tinha 5 exposições, era o primeiro nas 5 de cada ano. Por quê? Porque não viu televisão. Olha que interessante. Não viu televisão. Então ele tem criatividade. Mais do que isso, né? Não viu televisão, Demar. Eu acho que você aportou muita coisa boa na cabeça. Exatamente, eu contava histórias de heróis. O que eu aportei para os meus filhos? Heróis. Então eu falava de Teseu e o Minotauro, falava de Ulisses, contava tudo isso. Então o homem tem que ser herói, a mulher tem que ser uma heroína. Falava dos titãs, das lutas, dos vencedores. Então eu implantei isso. Então eu fiz um aporte dos meus filhos, um aporte de herói, aporte de vencedor, segurando a mão dele toda a noite, né? E televisão desligada, não existia televisão, né? Então não tinha televisão. Então o que aconteceu? Eles receberam outra educação, né?
E é associado com isso uma educação chamada Waldorf, né? Que é um sistema educacional que Rudolf Steiner criou na época da guerra também, chama Pedagogia Waldorf. Waldorf é a marca do Hitler, do cigarro do Hitler, né? A gente começou falando do Hitler, voltando no Hitler. E aí ele dava aula para os empregados da fábrica de cigarros, né? E dava essa educação diferente chamada de educação Waldorf. Mas no que se baseia? Ainda tem Ela se baseia em não seguir os padrões, não seguir televisão, que faz parte disso, e uma educação que não enfia a goela abaixo coisas, como o sistema tradicional, mas tira de dentro da pessoa o quê? Dons, faculdades, potencialidades, virtudes. Então meus filhos não foram enfiados goela abaixo, história, geografia, matemática, ciência, usaram isso, mas de uma forma inteligente, não enfiando goela abaixo, inteligentemente. Mas o objetivo da educação é tirar dons, faculdades, potencialidades, liberar o instinto, que é a maior sabedoria que a gente tem, não é? Uma sabedoria perfeita. Então, virtudes, qualidades, potencialidades, dons que você tem. Então, soltou. Então, e aí, os meus filhos soltaram esses dons e, em cima dos dons, conseguiram sucesso. O nome desse estudo é? O pessoal de novo? Pedagogia Waldorf. Então, internauta, se a escola que você entra aí, escola Waldorf, né? É interessante manter isso. Entra na internet e tem várias escolas, né? A matriz fica aqui em São Paulo, na capital, né? No sul, no bairro do Sul, chama na rua Jobilane, 900, o endereço dela. Bom, aí minha filha também, ela é doutora no Einstein, né? Em nutrição, também espetacular. O outro é veterinário, especialista em ONGs, em pássaros, é o maior especialista em cervo do mundo, né? Nossa, que legal. Então são pessoas totalmente diferentes. Por quê? Porque eu não deixei esse lixo chamado televisão aportar coisas na cabeça dos meus filhos. Ninguém fuma, ninguém bebe, não tem vícios. Por quê? Porque isso tudo é decorrente das notícias que aparecem na televisão, ele tem contato com droga, tem contato com crime. E veja, 5 horas da tarde, é hora de falar de crimes, de assassinatos, e é o que mais tem, não é isso? Não dá, né? Então, se você não está envolvido com isso, você não se interessa por essas coisas. E aporta coisas boas. Então acontece nada. Agora eu falei para eles exatamente o que é sexo, exatamente o que é droga, o que é uma droga, exatamente o que é errado, falei tudo. Mas não sujo, como é colocado através da mídia, mas de uma maneira educativa direta. Então, assim, para o nosso internauta entender, ele que tem uma relação com ele, ou ela com ele, para o casal se dar bem, esse aporte, como é que tem que ser monitorado? Com algum problema que exista da relação entre eles, como é que você aconselha para que esse aporte chegue e resolva? O certo é a gente se focar em valores. Se você focar em valores, né, se você aportar qualquer valor que seja, se eu sou focado em valores, o que são valores? Da direita, né, do bem, né? Amor, alegria, saúde, felicidade, otimismo, entusiasmo, prosperidade, né? Ética, justiça, moral, qualquer coisa que seja. Então, se eu fizer aportes desses valores, qual é a desvantagem? Zero. Qual é a vantagem? Total. Então, ninguém é tão ruim que não tem nada para dar e ninguém é tão bom que não tem nada para receber. Isso quer dizer que quando... Então, trabalha valores. Então, por exemplo, se eu tenho um relacionamento, quais são os valores de um relacionamento, né? Se tem uma mulher comigo, né? Um homem com uma mulher, qual é o valor? É o respeito, é a dedicação, é o companheirismo, é a cumplicidade, não é isso? É a amizade, é um monte de coisas, que não é só sexo. Hoje em dia é sexo, né? Hoje em dia é bebida e sexo, né? Não, isso é nada. Isso vira lixo se você não tiver valor, né? Então, na hora que você põe valor, bebida é outra coisa, sexo é outra coisa, né? Você não vai beber por vício, você vai beber por prazer, e como se deve beber, você vai praticar sexo como deve ser praticado, né? Com toda a intensidade, né? Então, e não simplesmente o sexo assim de baixa qualidade. Então ela está com algum problema e ele quer atingi-la de alguma forma, então ele procura primeiro aportar um valor positivo que ela tenha e chega até o problema, não é isso? Por exemplo, se eu olhar os teus defeitos, você é o maior inimigo seu. Mas se eu olhar as suas qualidades, eu não vou ser o seu maior amigo.
Então, a gente tem que aportar nos valores positivos. Potencializar isso. E trabalhar nisso daí. Eu queria deixar registrado aqui que o Ademar é um cara que está potencializando as pessoas há mais de 30 anos. 30 anos, esse trabalho mundial. direto, através de rádio, televisão.